E aí pessoal, tudo bem? Max aqui para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Competitivo, do básico ao avançado. Hoje eu decidi discutir um pouco sobre o iceberg do Yu-Gi-Oh! Competitivo. E eu que fiz essa tabela aqui. Na verdade, a gente vai começar pelos conceitos mais básicos, indo para alguns conceitos mais avançados. Algumas ideias, na verdade, que a maioria dos jogadores que estão começando não sabem muito. Então, vamos começar, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar o comentário que você quiser, o que você quer que eu fale, o que você quer que eu poste. Se está gostando do conteúdo, se não está gostando do conteúdo, vai me ajudar bastante. Infelizmente, esse algoritmo aqui é difícil de trabalhar com ele, é difícil você crescer com ele, mas uma vez que você consegue crescer um pouco, se desenvolver, se torna muito mais fácil, então isso ajuda muito. Enfim, então vamos começar. Primeiro vamos começar pelos conceitos mais básicos, que são Card Advantage e Tempo. Card Advantage é um conceito muito simples, como eu já expliquei várias vezes em outros vídeos, que eu vou deixar aqui no card inclusive. O Yu-Gi-Oh! É um jogo que não tem mana, não possui mana, então diferente dos outros jogos, a vantagem de carta, Card Advantage, é muito mais poderosa no Yu-Gi-Oh! Do que em outros jogos, como Magic the Gathering, Legends of Runeterra, inclusive Pokémon Trading Card Game. A diferença é que nesses jogos diferentes do Yu-Gi-Oh! Que possuem mana, a vantagem de carta é forte, mas não se torna tão predominante quanto no Yu-Gi-Oh! Por causa da mana, e a mana impede você de jogar todas as cartas que você tem na mão no turno. Ela balanceia um pouco essa mecânica. No Yu-Gi-Oh! Não. Como não tem mecânica de mana, se você tiver 5 cartas na mão, o ideal é que você jogue as 5 cartas na mão. Não é à toa que no Yu-Gi-Oh! Uma carta como Pot of Greed é banida, que ela é simplesmente uma +1, uma +1. Então você acaba utilizando uma carta para ganhar duas. Ou seja, você acaba ficando com uma na vantagem. Digamos que você tem 6 cartas na mão, seu oponente tem 5. Você gasta suas 5 e seu oponente nega suas 5 cartas que você usou com as 5 cartas na mão que ele tem. Você ficou com uma extra. E isso mostra o poder da Card Advantage. Essa uma extra vai ser essencial para você controlar o pacing do game e controlar o tempo do jogo. E agora vamos para o segundo conceito, que é o conceito de tempo. Tempo é um conceito um pouco diferente de Card Advantage, mas extremamente essencial também. E é difícil de entender de primeira, mas conforme você vai jogando o jogo, você vai conseguir entender como que funciona o tempo. Como eu falei, existem 3 arquétipos diferentes de deck, que são o Control, o Combo e o Agro. O agro, ele fica muito mais interessado em controlar o tempo do jogo, enquanto o control, ele fica muito mais interessado em controlar o Card Advantage, e o combo, ele meio que está quase que no meio. A ideia do tempo, diferente do Card Advantage, é que você não está preocupado muito em ter mais cartas do que seu oponente, você está preocupado em controlar o ritmo do jogo. E tempo é basicamente isso, é o ritmo do jogo, é a velocidade que o jogo se estabelece. O agro, ele quer ter um tempo muito acelerado, ele quer manter o jogo num tempo muito rápido, para poder acabar com o jogo rapidíssimo, enquanto o control, ele quer manter o jogo com um tempo mais devagar, para assim o ritmo do jogo mais devagar, para assim com o passar do tempo, ele não confunda passar do tempo com tempo. Tempo é um conceito em inglês, mas enfim, com o passar do tempo, ele vai grindando em Card Advantage, vantagem de carta, mantendo o ritmo do jogo devagar e lento. Basicamente, esse é o conceito de tempo. Pêndulo Summon. Bom, Pêndulo Summon, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabe como que é o Pêndulo Summon. Muitos jogadores, inclusive jogadores que jogam bem o Yu-Gi-Oh! Eles completamente ignoram como funciona a mecânica de pêndulo, mas eu vou explicar aqui de uma forma básica e rápida. Pêndulo monstros são monstros que podem ser considerados tanto monstros quanto magia dependendo de seu local. Em qualquer local, menos nas duas pêndulos ons, o monstro pêndulo é tratado como monstro, ou seja, no campo de monstro, no cemitério, na mão, no deck ou no extra deck face up, eles são tratados como monstros. Ou seja, se você ativar um Foolish Burial, você pode ativar descartando um pêndulo. Se você ativar Reinforcement of the Army, você pode procurar um pêndulo Warrior e assim por diante. Agora, se o monstro pêndulo estiver em alguma das duas partes pêndulo, uma na esquerda e outra na direita, o pêndulo é tratado como uma Normal Spell.
e você pode ativar o efeito dele na sua main phase como qualquer outra normal spell. Outra peculiaridade do monstro Pendulum é que se ele for mandado de qualquer região do campo pro cemitério, em vez de ir pro cemitério, ele vai direto para Extra Monster Zone, quer dizer, para Extra Deck, que faz para cima. Se ele é mandado do campo pro cemitério, se ele é destruído do campo, ele vai ir direto pro Extra Deck com face para cima. Em qualquer outra região, ele é mandado pro Grave. Ou seja, se ele é mandado do deck pro Grave, ele vai pro Grave. Se ele é mandado da mão pro Grave, ele vai pro Grave. E se ele é mandado do Extra Deck com face para cima pro Grave, ele vai pro Grave. Agora, se ele for mandado do campo, ele é mandado pro Extra Deck. Fechou? E isso é muito importante pra gente discutir como que funciona o Pendulum Summon e como funciona a mecânica de Pendulum. Como você pode ver, os monstros Pendulum possuem uma escala. Normalmente você vai querer uma escala pequena e outra grande. Assim, todos os levels que estão entre esses dois números que você possui, você pode fazer Special Summon da sua mão ou do Extra Deck. Se for da sua mão, você pode fazer quantos Special Summons você quiser de monstros, embora você só pode fazer uma Pendulum Summon por turno, mas nessa uma Pendulum Summon você pode fazer quantos Special Summons você quiser. Então se você tem 5 monstros na mão, declara Pendulum Summon, você pode invocar os 5 monstros. Agora, se for do Extra Deck, você também pode invocar os 5 monstros, exceto que eles têm que estar ou na Extra Monster Zone ou onde os monstros Link apontam. Então se você tem um monstro na sua Pendulum Scale na esquerda que tem Scale 2 e Scale 3, você pode ir na outra na direita, você tem Scale 7, 8, 9 ou 10, digamos que for 7. Então você tem um 2 e um 7, você pode invocar monstros que tem level de 3 a 6. Se for, por exemplo, sua scale de 1 a 10, você pode fazer invocações Pendulum que são de 2 a 9 e assim por diante. E isso é basicamente a mecânica de Pendulum. Viu? Não é tão difícil a mecânica de Pendulum. Ela, assim, demora um pouco de tempo para você decorar tudo, mas na verdade quando você percebe e estuda um pouco ela, você vê que é uma coisa bem fácil de compreender. Agora vamos para a segunda parte da nossa tabelinha. Vamos falar sobre Priority, prioridade. No Yu-Gi-Oh! Master Duels você pode perceber a prioridade como a luzinha vermelha que fica no campo do oponente e a luzinha azul que fica no seu campo, dependendo de quem está com a prioridade. Quando você está com a prioridade, você está com a luzinha azul. Quando o seu oponente está com a prioridade, o oponente fica com a luzinha vermelha. E qual que é a importância da prioridade? Prioridade é basicamente quem tem o direito de ativar ou fazer um movimento nessa oportunidade. Digamos que a gente está num Open Game Stage, um momento de jogo aberto, né? Então estou na minha main phase 1. Quem tem a prioridade sou eu. Então quem tem o direito de ativar alguma carta ou fazer algum movimento sou eu. O meu oponente não pode fazer nada, ele não pode ativar uma carta do nada. Eu tô com a prioridade, tô na minha main phase 1, tô com a minha mão. Meu oponente não pode chegar do nada e falar, pum, ativo isso. Isso ele não pode fazer. O que ele pode fazer é quando passar a prioridade para ele poder ativar alguma coisa. E como que a prioridade passa? Toda vez que eu faço alguma ação. Então, digamos que começou o duelo. E essa ação pode ser tipo, tanto você tomar uma carta, quanto passar de fase, puxar uma carta, ativar um efeito. Tudo isso muda a prioridade. Qualquer ação que eu tomar vai mudar a prioridade. Então, digamos que assim, começa o duelo. Eu puxo uma carta. Na hora que eu puxei uma carta, a prioridade está comigo e vai passar para o oponente. O oponente tem direito de ativar alguma coisa. Ele não vai ativar nada, a prioridade passa para mim de novo. Eu vou sair da minha draw phase e vou para minha standby phase. Declarando isso, a prioridade passa de mim para o meu oponente de novo. Ele não ativou nada, passa para mim. Standby phase, a prioridade é minha. Quero sair da standby phase para ir para main phase. Prioridade vai para o meu oponente, ele não ativou nada. Prioridade vai para mim, main phase 1. Prioridade está comigo. Eu invoco um monstro, prioridade sai de mim, vai para o oponente. Ele ativa uma carta, prioridade volta para mim. Eu ativo outra carta, prioridade volta para ele. Ele não ativou nada, resolve a chain, prioridade volta para mim. Quero passar da minha main phase 1 para minha battle phase. Prioridade passa para ele. Ele falou, tudo bem, então a gente vai para battle phase, prioridade volta para mim. E assim por diante. Para resumir, a gente não costuma muito fazer isso no jogo ao vivo. Então, tipo, quando eu puxo uma carta, a prioridade está comigo, mas eu vou direto para minha main phase. Isso questão para manter o jogo mais dinâmico. Mas por isso que a gente
Normalmente quando a gente joga, a gente puxa uma carta e fala: main phase 1, posso ir pro main phase? Aí meu oponente pode, beleza, main phase 1. Invoco isso, pode ser? Meu oponente pode, demorou, seto, pode ser? Pode. Vou pra battle phase, pode ser? Ele, não. Agora na sua main phase 1, no final da sua main phase 1, ativo isso. E isso é uma questão de entender como que a prioridade funciona um pouco. O botãozinho que tá no Master Duels, que fica aquele botãozinho que tá auto, on ou off, ele é o botãozinho que mostra quem tá com a prioridade. Tipo, na verdade que mostra não, que mostra se você quer a prioridade ou não. Se ele tá no off, você não quer a prioridade de jeito nenhum. Então toda vez que o jogo perceber que a prioridade vai para você, ele simplesmente ignora e continua com o cara. Ou seja, quando tá em off, eu não tô a fim de ativar nada e tanto faz. Se tá no alto, vai ser todo momento que meu oponente ativar alguma coisa importante. Ou seja, invocar monstro, ativar card spell, trap ou terminar meu turno, e aí o jogo vai perguntar se eu quero fazer alguma coisa nesses momentos. Se ele tá no on, vai ser todo momento que a prioridade passar para mim, eu vou ter direito de fazer alguma coisa. Ou seja, quando meu oponente puxou uma carta pela draw phase, a prioridade sai para ele, vai para mim, o jogo vai perguntar se eu quero ativar alguma coisa. Meu oponente quer sair da draw phase, para ir para stand-by phase, o jogo vai perguntar se eu quero fazer alguma coisa. E por isso que esse botãozinho é muito importante, e é importante você saber controlar a sua prioridade para saber em que momento você quer ativar tais coisas ou em que momento você não está ligando para a prioridade. Missing timing é um conceito bem simples, mas a maioria dos jogadores não entendem como ele funciona. Mas é um conceito bem simples. As cartas de Yu-Gi-Oh! Que tem um Trigger Effect opcional, elas vão estar escritas da seguinte forma, né? Se você não sabe, o Yu-Gi-Oh! Tem alguns tipos de efeitos, são Trigger Effect, Ignition Effect. Ignition Effect é aqueles que são Quick Effect, monstros que podem ativar os efeitos assim quando eles quiserem, essas coisas. Os Trigger Effects são monstros que, dependendo das circunstâncias, ativam seus efeitos. Ou seja, tipo, se a carta está escrita If this card is sent to the graveyard, draw one card. Então, se esta carta é mandada para o grave, puxa uma carta, ela é mandada para o grave, isso é um Trigger Effect, porque ela foi mandada para o grave, trigou o efeito dela e aí você puxa uma carta. Mas digamos que a carta está escrita assim, Missing Timing só funciona para cartas que tem o when, a terminologia when, ou seja, quando, mais a conjunção opcional que é o can, né? Você pode. Então se a carta está escrita assim, when this card is sent to the graveyard, draw one card, ela pode acontecer o Missing Timing. Então, lembrando, para acontecer o Missing Timing, a carta tem que ter um Trigger Effect opcional com a terminologia when, quando. Para acontecer o Missing Timing, é o seguinte, quando essa carta está escrito when, blá blá blá, you can, a última coisa que aconteceu tem que ser o trigger dela, ou seja, então ela é mandada, digamos que ela na verdade ela é destruída por batalha, beleza? Ela é destruída por batalha. Essa carta que eu tô falando é destruída por batalha, beleza? Ela foi mandada por grave. Aí ativa o efeito dela de que when this card sent to the graveyard, draw one card. Se nessa circunstância aconteceu qualquer outra coisa antes dela ser mandada por grave, antes de o efeito dela ativar, ela não pode ativar. Então digamos que essa carta foi destruída por um monstro que faz meu oponente puxar cartas. Então o oponente bate no meu monstro é mandado pro grave, e aí ativa o efeito dele de que ele pode puxar cartas. A última coisa que aconteceu não foi meu monstro ser mandado pro grave. A última coisa que aconteceu foi meu oponente puxar cartas. Então aconteceu um Missing Time, minha carta não pode ativar mais o efeito dela. E é por isso que cartas com uma terminologia de when opcional, quando você pode, elas são literalmente mais fracas do que todas as outras cartas, porque elas são as únicas cartas no game que podem ter essas circunstâncias de Missing Timing, de que a última coisa que aconteceu tem que ser o próprio efeito dela, tem que ser as próprias circunstâncias da ativação do efeito dela. Vamos falar agora de And If You Do versus Also. A diferença dessas duas nomenclaturas de uma carta é de extrema importância para você entender basicamente como que ela funciona. And If You Do é uma declaração de que existe uma parte A do efeito e existe uma parte B do efeito. Se a terminologia está escrito
also, existe a parte A e a parte B, porém elas acontecem simultaneamente. Quando a carta está escrito and if you do, a parte A tem que acontecer para a parte B acontecer. É basicamente como ele está falando, basicamente assim a tradução. Parte A acontece e se você fez isso, parte B acontece. Quando está escrito also, parte A acontece, também parte B acontece. É importante você entender a diferença, porque em algumas circunstâncias a parte B não precisa acontecer. A parte A não precisa acontecer para a parte B acontecer. Em outras circunstâncias, a parte A tem que acontecer para a parte B acontecer. Explicando melhor, por exemplo, a carta aqui, tá? Por exemplo, Eye Contact. Eye Contact está escrito assim: If Ignister Island is on your field zone, reveal one Ignister Island in your hand. Place it on the bottom of the deck, and if you do, draw 3 cards. Tá, digamos que eu ativo Eye Contact, beleza. Eu revelo o meu Island da minha mão, o que é necessário para ativar o efeito dela. Depois, o efeito vai me pedir para colocar minha Island embaixo do meu deck. Mas digamos que meu oponente, na hora que eu revelo, ele consiga mandar essa carta que foi revelada para o grave, e eu não consegui mandar ela pro bottom of the deck. Como a parte A não aconteceu, eu não consigo ativar a parte 3, que é de puxar as 3 cartas. A parte B, que é de puxar as 3 cartas. Então, por causa da terminologia and if you do, eu não consigo puxar as 3 cartas, porque a parte A não aconteceu. A parte A tem que acontecer para a parte B acontecer. Mas, por exemplo, a diferença, por exemplo, na carta Card of the Mice, está escrito assim: Draw until you have 3 cards in your hand. Also, for the rest of the turn, after this card is resolved, your opponent takes no damage. Então, puxa 3 cartas também no resto do turno. Depois que essa carta resolveu, o seu oponente não toma dano. Se, por exemplo, meu oponente me impede de puxar a carta depois que eu ativei a Card of the Mice, e eu não consegui puxar as 3 cartas, mesmo assim, meu oponente não toma dano pelo resto do turno. Porque a terminologia also implica que as duas, a parte A e a parte B do efeito estão acontecendo simultaneamente e elas não precisam uma da outra para acontecer. Essa que é a diferença da and if you do e also. É importante também ressaltar porque como and if you do é uma parte A e a parte B depois, ela pode ajudar na missing timing das outras cartas que estão com a terminologia when you can. Ou seja, se eu ativo uma carta que manda aquele monstro que quando ele é mandado pro grave eu posso puxar uma carta, só que depois está escrito and if you do take 1000 damage, toma 1000 de dano. Então eu mando esse monstro pro grave e depois eu tomo 1000 de dano. A última coisa que aconteceu foi eu tomar 1000 de dano. Então eu não vou poder ativar o efeito daquela carta porque teve mistiming. A última coisa que aconteceu foi eu tomar 1000 de dano. Porém, se a carta está escrito assim: Send this monster to the grave, also take 1000 damage. Como as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, eu tomei 1000 de dano e o monstro foi mandado pro grave, não vai acontecer um missing time, porque o jogo vai perceber que a última coisa que aconteceu foi ele ter ser mandado pro grave também. Então eu vou poder ativar o efeito daquele monstro sem um missing time. Essa é a diferença basicamente de and if you do e also. Só recapitulando, and if you do são coisas que acontecem separadas, ou seja, a parte A tem que acontecer para a parte B acontecer. E also acontecem simultaneamente. As duas coisas, a parte A não precisa acontecer para a parte B acontecer. Elas acontecem ao mesmo tempo. Prosseguindo aqui com a nossa chart, Inured Summon. Inured Summon vai ser um pouquinho mais... Se você já não achou complicado de explicar até agora, vai ser um pouquinho complicado o Inured Summon. Como a gente sabe, a gente não pode ativar cartas no meio da chain. Se a chain está resolvendo, eu não posso ativar cartas. E existem 2 tipos de summons diferentes no Yu-Gi-Oh! Que são as Special Summons por efeitos e as Inured Summons. Inured Summons são summons que são feitas por mecânica de jogo, ou seja, não ativam nenhuma chain. Como por exemplo, Cyber Dragon, os Kaijus, Link Summon, Normal Summon, uma X Summon, uma Synchro Summon, tudo isso são Inured Summons, são summons que acontecem por mecânica de jogo e não são por efeitos de alguma carta.
diferente, por exemplo, de uma polimerização ou um efeito de um monstro Trigger Rage. Aí seria um Special Summon por efeito de uma carta. E essas são basicamente as diferenças de um Inner Summon e um Special Summon. E aí você me pergunta por que eu não posso ativar Solar Judgment, por exemplo, quando meu oponente faz o Special Summon de um monstro pela polimerização. Meu oponente ativou a polimerização, eu deixei ele resolver, veio o monstro e eu não posso ativar a Solar Judgment. Mas quando meu oponente faz um Link Summon, eu posso ativar a Solar Judgment, porque faz parte da chain. Como eu te falei, a gente não pode ativar cartas no meio da chain antes dela resolver. Então faz parte da chain, da polimerização, você invocar um monstro. O monstro está em campo, a carta vai para o grave e a chain foi resolvida. E a Solemn Judgment não nega Special Summons por efeitos e tudo mais, né? Ela só nega Inner Summons e efeitos de card spell. Se você deixou resolver essa Fusion Summon, se você tentar ativar a Solemn Judgment quando o monstro ou fusão está entrando no campo, é como se eu tivesse tentando ativar a Solemn Judgment no meio da chain, o que não pode acontecer, né? A chain tem que resolver para depois eu poder fazer alguma coisa. E nessa circunstância em que a chain resolveu, a última coisa que aconteceu não foi o monstro ser invocado, a última coisa que aconteceu foi a chain ser resolvida. Então por isso que eu não posso ativar a Solemn Judgment numa Fusion Summon, por exemplo. Mas eu posso ativar a Solemn Judgment num Kaiju, num Normal Summon, porque essas coisas não são chain, são simplesmente uma Summon. E essa é a diferença entre uma Inner Summon e um Special Summon por efeito. Trigger Location. Trigger Location basicamente existe uma regra que as cartas para resolverem as cartas com efeito Trigger, que são essas, como eu falei, que tem chance de ter a Missing Time, cartas que estão escritas if ou when, para elas ativarem seus efeitos, elas têm que estar no seu Trigger Location antes do seu efeito poder ser ativado. Ou seja, digamos que o oponente ativa o efeito do Vision Hero Faris. O Faris vai descartar o Shadow Mist, Elemental Hero Shadow Mist, mandando ele pro grave, e assim para poder fazer o Special Summon dele e fazer todo o efeito dele. Nessa jogada, o que o meu oponente está querendo fazer é ativar o Faris mandando o Shadow Mist para resolver o efeito do Faris e depois, numa nova chain, ativar o efeito do Shadow Mist. Nesse caso, quando o meu oponente ativa o efeito do Faris mandando o Shadow Mist, e aí eu dou Chain 2, né, mandando o Shadow Mist como custo, e aí eu dou Chain 2 banindo o Shadow Mist, ele não vai poder ativar o efeito do Shadow Mist, porque o Shadow Mist não está em sua Trigger Location, ele não está na sua localização de Trigger, e isso é extremamente importante para você saber como se comportar dependendo de alguns efeitos. Isso foi só um exemplo. Continuando as últimas duas partes do vídeo, o vídeo está um pouco longo, eu já cansei, mas são as coisas mais básicas de entender agora, que são Lingering Effects e Infinite Loops. Vamos começar por Lingering Effects. Um efeito Lingering é um efeito que permanece no jogo, independente se a carta está ou não. Então, por exemplo, a carta mais interessante que a gente pode falar de Lingering Effect é o True King of All Calamities. O efeito dele, se eu ativo o efeito dele e o efeito dele resolveu, mesmo que ele não esteja mais em campo, o efeito dele vai continuar pelo resto do turno. Isso são Lingering Effects. Outro que tem um Lingering Effect é o... Qual que é a carta mesmo? É a Abyss. Axis. Abyss Dweller. O Abyss Dweller é um outro que tem um Lingering Effect. Uma vez por turno eu posso detach um material dele. Pelo resto do turno, cartas no grave não podem ser ativadas, né? O efeito de cartas no grave não pode ser ativadas. Então, mesmo que ele saia do campo, pelo resto do turno, o efeito dele já foi resolvido, já foi aceito pelo jogo. Então, pelo resto do turno, mesmo que eu tire esse monstro do oponente do campo, eu não posso continuar ativando efeitos do grave, porque o efeito dele é um Lingering Effect. É um efeito que está no jogo e vai continuar no jogo até ele ser resolvido efetivamente. Isso são basicamente Lingering Effects. E agora vamos para Infinite Loops, que agora é uma coisa mais divertida, assim, para descontrair, que é a última parte da minha
do meu iceberg. Infinite Loops, existem 2 Infinite Loops no jogo, 2 tipos de Infinite Loops no jogo do Yu-Gi-Oh! Que são os Infinite Loops que são legalizados e os Infinite Loops que não são legalizados. Infinite Loops que são legalizados são Infinite Loops que vão causar uma mudança de game state do jogo em que vai ter um vencedor. Então, por exemplo, se eu conseguir fazer um loop infinito em que eu faça o meu oponente puxar todas as cartas do deck dele e ele perca de deck-out, isso é aceito pelo jogo, porque vai resultar em um vencedor. Agora, se eu colocar um loop infinito em que não terá um vencedor, o jogo automaticamente ele decide qual das cartas, provavelmente você vai ter que chamar o juiz, ou se você está jogando no simulador, o simulador vai decidir qual das cartas que está sendo a problemática e vai fazer essa carta ser mandada pro grave por mecânica de jogo. Vou colocar 2 cenas aqui do Distant Coder, espero que não dê strike nem nada, mas só para explicar um pouco sobre Infinite Loops. O primeiro vai ser o do Maxi, que na teoria é legal, mas o jogo percebeu como ilegal, mas na teoria, se você fosse em um torneio e fizesse esse loop, ele seria legal. O segundo loop é ilegal, é um loop que uma das cartas, o juiz, se tivesse um torneio, ele teria que decidir qual das cartas é problemática e essa carta seria mandada pro grave. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, deixa o joinha, deixa o like, essas coisas, comentário, ajuda muito o canal e espero que você tenha assistido até aqui também. Desculpa se eu falei demais. Eu tentei ser o mais rápido possível, né? Quando eu falei, é uma coisa que cansou muito. E me esforcei bastante em fazer de uma forma que dê pra entender tudo e que tenha te ajudado, assim, digamos assim, a compreender algumas mecânicas mais obscuras do jogo. A gente terminou com Infinite Loops, que é uma coisa muito legal. Então, me segue também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu faço um conteúdo legal, eu falo mais sobre as minhas ideias. Basicamente, eu saio um pouco dessa pira de jogo, falo sobre música, assim, que sou produtor musical, enfim, trabalho com vídeo também. E tem uns projetos vindo aí também, mas por enquanto fica em sigilo. E é isso, então se inscreve, dá like e é nóis, beijo, abraço.